Olá, amigas e amigos de casa. Meu nome é Matheus Peroni. Estou aqui a convite do Edson para esse primeiro congresso online, né? Essa oportunidade de estar falando online com vocês é uma oportunidade bacana para a gente estar podendo trocar um pouco das experiências obtidas no nosso consultório, né? E não deixa também de ser uma forma de nós nos atualizarmos. Hoje em dia todo mundo é sabedor que a internet, plataformas como web, Facebook, Twitter, WhatsApp, deixaram de ser apenas ferramentas, às vezes, de uso comum, para também ser uma ótima ferramenta para nós nos atualizarmos e estudarmos aí, falarmos mais sobre ortodontia, falarmos principalmente da nossa especialidade que executamos no nosso consultório, né? Como eu falei, eu já estou há algum tempo fazendo ortodontia. Antes de me tornar dentista, eu já trabalhava um pouco em laboratório de prótese do meu primo. E estou já esse ano, 2015, eu comemoro, né, teoricamente comemoro, 10 anos de ortodontia, tá? Entre a parte clínica, a parte prática, a parte de estudos, né? A gente está aí 10 anos nessa especialidade que encanta todos nós aí no dia a dia, tá? Sempre quando a gente vai escolher um tema, né, é interessante porque quando o Edson perguntou, Matheus, que tema que você quer escolher? Eu fiquei bem pensativo. Eu acho que o tema que a gente se propôs a falar, que é sobre a classe 2, é um tema que gera muita discussão no nosso dia a dia e pelo menos é o que abastece bastante aí nos nossos grupos de WhatsApp, de alunos, amigos, colegas, né? E em relação à classe 2, a grande dúvida, eu acredito que todos os ortodontistas tenham em alguns casos, é a questão de distalizar, extrair, usar elásticos ou usar propulsores mandibulares. Quando eu devo usar cada ferramenta para conseguir a correção da classe 2? Lembrando que a classe 2 é uma locução de grande, né, frequência no nosso consultório, e a gente vai tentar falar brevemente aí, citar um pouco das ferramentas de diagnóstico que a gente usa para poder corrigir esse problema da classe 2, tá? Como também eu estava comentando, voltando a me apresentar, sou professor da equipe do Dr. Marden Bastos. A gente trabalha nas escolas de Alfenas, Lavras, Teófilo Otoni, Montes Claros, Brasília, dentre outros lugares que a gente trabalha também. E também faço parte da equipe juntamente com o Dr. Igor aí do Treal de Alto de Gatos, tá? Eu sou da cidade de Formiga, não sei se vocês conhecem Formiga. Formiga é uma cidade que fica no centro-oeste de Minas, é uma cidade pacata, mas é uma cidade que a gente tem no coração porque nasceu e definitivamente nós sonhamos em nunca sair, pela tranquilidade e pela riqueza, né, de recursos aí, a vida, em relação à qualidade de vida que a gente tanto prioriza, tá? Vamos voltar nesse slide. Eu acho interessante o pessoal olhar, né, que isso aí é a prevalência de maloclusão segundo o professor Renato Rodrigues Almeida. Então, o que acontece no nosso consultório no dia a dia, né? Cerca de 55% do que aparece no nosso consultório são pacientes que a gente fala que é classe 1, tá? Classe 1 relação molar. E classe 1 relação molar, né, a gente que faz ortodontia há bastante tempo sabe que não tem muito o que discutir. O que a gente tem que fazer é conseguir espaço em caso de apinhamentos ou fechar espaços em caso de astemas generalizados. Então são mecânicas mais simples de serem executadas. Já no caso de classe 3, a gente vê que é uma porcentagem menor, 6%, 7% são essa porcentagem de incidência de classe 3, segundo o professor Renato, né? E na classe 3 a gente tem poucas alternativas terapêuticas, vamos falar assim, para tratar. Geralmente, se o paciente é jovem, a gente trabalha com disjunção em máscara, fazendo um tracionamento dessa maxila para frente, né? Mandíbula a gente sabe que tem pouca coisa a fazer, recursos terapêuticos para inibir o crescimento mandibular, isso já está comprovadamente aí nos trabalhos recentes também na literatura e trabalhos um pouco mais antigos, né? Se o paciente já é um paciente adulto, tem uma classe 3 dentária, a gente vai avaliar a magnitude dessa classe 3. Se for uma classe 3 com magnitude maior, a gente pode já encaminhar praticamente para uma cirurgia, né? Cirurgia ortognática, porque a classe 3 ela é difícil de ser resolvida. E quando se tem uma classe 3 leve, vamos falar assim, a gente tem duas formas de compensar: ou compensa com 2 extrações de premolares, ou compensa com slice, né? Que é enxugar um pouco a massa dentária inferior,
ou tenta trabalhar com elástico de classe 3 para reposicionar esses molares na posição favorável e resolver o problema da classe 3. Bacana falar um pouquinho de classe 1, um pouquinho de classe 3, mas vamos falar do que a gente se propôs a falar, que é da classe 2. Por que eu deixei a classe 2 por último? Classe 2 geralmente corresponde a isso aí, de 38% a 40% dos problemas do nosso consultório. E é onde geralmente o pessoal empaca, porque nós podemos extrair, nós podemos distalizar, nós podemos usar elásticos ou podemos usar qualquer tipo de propulsor mandibular. Agora, quando usar cada um das ferramentas? Quando, como, onde, né? Então vamos falar um pouquinho aí sobre a classe 2, que é um tema principal da nossa palestra, tá? Também aproveitando, a gente tem que saber quais são os objetivos nossos, não é isso? Nós temos objetivos oclusais, quais são as minhas metas oclusais a serem alcançadas, sabendo que eu tenho objetivos estáticos e objetivos dinâmicos, né? Dentre os objetivos estáticos, a gente não precisa nem citar nada mais difundido na ortodontia mundial do que as 6 chaves de Andrews. Todo mundo já conhece os conceitos, não precisa ficar dando regra em relação às 6 chaves de Andrews, mas é importante que essas 6 chaves de Andrews também funcionem e tenham não só os objetivos estáticos, mas também os objetivos dinâmicos. A gente tem a chave de molar, que tem desoclusão com guia canino, ou guia em grupo, guia anterior, pontos de contato bacana. Então, sempre após o tratamento ortodôntico, a gente sempre está encaminhando o nosso paciente para alguém que trabalha com oclusão, né, para poder estar fazendo um ajuste oclusal com maior riqueza de detalhes, tá? E dentre as 6 chaves de Andrews, o que eu cito com maior cuidado é a 6ª chave, tá? Que é a planificação da curva de SPI. Eu acho que em muitos dos casos de classe 2 que acontece no nosso consultório, a planificação da curva de SPI é a chave da correção dos nossos problemas, principalmente nos pacientes com retrusão mandibular. Geralmente o paciente com retrusão mandibular, padrão 2, segundo o Capelosa, né, acompanha uma curva de SPI acentuada, aonde muito dessa correção é a correção dentoalveolar inferior, mandar os dentes inferiores para frente, e principalmente passando pela planificação da curva de SPI, né, que seria intruindo os dentes anterior-inferiores e posteriores, no caso os molares, e instruindo, vamos falar, o meio de campo, a região de pré-molar e canino. Por isso que a gente dá muita ênfase, vamos falar assim, para essa questão da curva de SPI. A gente tem que sempre trabalhar. Lembrando que todas as correções, elas têm que ser em relação cêntrica. O próprio Marder, né, que é vamos falar que é o nosso guru dentro do grupo, sempre fala que nós temos que sempre, antes de realizar qualquer procedimento, nós temos que sentar o paciente e colocar o paciente em cêntrica. Muitas das vezes a gente atropela os passos, e esses passos tão simples, né, e tem grande importância no nosso dia a dia clínico, né? Por isso é muito importante nós trabalharmos essa questão de colocar sempre os pacientes em relação cêntrica, não tratar nem máxima intercuspidação, nem outro tipo de mordida, tá? Antes de começar a falar de classe 2, eu acho que é o que acontece geralmente nos nossos cursos de ortodontia. Geralmente o aluno tem muita sede na questão da mecânica ortodôntica. Todo mundo gosta muito, quer aprender mecânica, quer aprender qual o distalizador que funciona, qual o propulsor mandibular que eu estou usando, o que eu estou fazendo para distalizar a molar. Geralmente essa é a pergunta que acontece, né, nas nossas aulas, nos nossos grupos. Mas essa questão da ansiedade na mecânica, eu não sei se é o melhor caminho. Eu sempre digo que antes de saber o mecânica, eu acho que a gente tem que ficar muito mais atento ao diagnóstico, né? Sempre eu fico brincando, assim, não adianta nada se o paciente está com dor de barriga, você dá remédio para dor de cabeça, ou vice-versa. A gente tem que saber qual o problema do paciente, saber ler e interpretar o problema do paciente e saber qual a correção que nós, ortodontistas, podemos fazer para o caso do nosso paciente. Sabendo também que nós, ortodontistas, temos várias limitações em relação à canotituação, né? Sabendo que nós não conseguimos fazer mandíbula crescer, tá? Nós conseguimos apenas mexer na parte dentoalveolar, reposicionando, ou melhor, posicionando
os dentes superiores e inferiores, e a partir disso a gente trabalhar com essas compensações, tá? Então, a partir de agora, a ideia da aula é falar um pouco sobre diagnóstico de classe 2 e automaticamente os melhores tipos de correção para cada caso. Tipos de classe 2. Lembrando que nós temos que saber o que é classe e o que é padrão, né? Quando a gente fala classe 2, classe 1, classe 3, nós nos referimos à parte dentária, não é isso? E quando falamos padrão, nós estamos nos referindo à parte óssea, né? Padrão 1, padrão 2, padrão 3, padrão face curta e face longa, segundo o Dr. Capelloza, não é isso? Então, ó, o primeiro tipo de classe 2 que a gente tem é a classe 2 divisão primeira ou divisão 1, como queiram. Acompanha geralmente o overjet, não é isso? Dos incisivos superiores. Daí a gente não pode dar um diagnóstico se o problema está em cima ou está embaixo, se eu tenho que extrair os premolares, se eu tenho que distalizar, ou se eu tenho que fazer avanço, porque apenas a parte dentária não me dá todas as respostas para eu escolher qual a melhor mecanoterapia empregada para o caso. Junto com a parte dentária, a gente também trabalha a questão de diagnóstico em relação à parte facial, para depois estabelecermos o melhor caminho para cada caso, tá? Outro tipo de classe 2 que a gente tem seria a classe 2 divisão segunda. Qual a diferença uma da outra? A diferença principal seria a verticalização dos incisivos, né? A gente nota que eles são bem mais verticais, apesar da relação molar, tá, estar também em classe 2, tá? Também não dá para mim fazer o tipo de mecânica ou eleger qual é o real problema, porque olhando só para a boca não dá para me estabelecer um plano de tratamento. Eu tenho que olhar para a boca, tenho que olhar para a face do paciente, tenho que olhar as radiografias, modelos, para estabelecer todo o plano de tratamento do paciente, que é o que nós vamos falar a partir de agora também. Mas o que eu acho mais importante dentre essas relações de padrão 1 ou padrão 2, ou classe 2 de divisão primeira ou classe 2 de divisão segunda, é a quantidade da classe 2. A quantidade da classe 2 eu pude interpretar com maior clareza a partir do momento que eu fiz curso com o Dr. Cabreira, em Curitiba, e a gente pôde interpretar um pouco mais sobre o software dele, que é o Ortológica. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade ou a curiosidade de pesquisarem, tá? Mas através do Ortológica a gente avaliou alguns métodos e principalmente a distância médio-distal de alguns dentes, principalmente dos premolares, que eu acho fundamental isso aí. E pode notar, ó, que o tamanho médio de um premolar, tá, são 7 milímetros. Tá? Se nós formos avaliar, então, tem um premolar que corresponde a aproximadamente 7 milímetros. É óbvio que eu tenho alguns premolares maiores, outros menores, mas geralmente a média seria essa de 7 milímetros. Então, se eu quiser tirar, vamos dar um exemplo, um premolar, eu vou ter um espaço de 7 milímetros na arcada para fazer retração, uma opção de extração, não é isso? E meio premolar seria 3,5. Por que é importante eu saber a distância de um premolar com 7 milímetros e meio premolar com 3,5 milímetros? Qual que é a importância disso em relação a diagnóstico, em relação a mecanoterapia adotada? Simples, simples, simples. Porque através dessa medida eu vou saber quanto de classe 2 eu tenho, a quantidade em relação a milímetros. Mateus, mas você classifica em quanto milímetros? Geralmente não. Eu classifico segundo quartos, que é uma proposta que Andrews usou durante um tempo, que também eu vi pouca difusão disso em relação à literatura também. Vamos a esse slide, ó. Independente de face, eu até peço a vocês para não ficarem atentos à face nesse momento, ficarem atentos apenas à parte dentária. Se nós formos olhar esse caso, por exemplo, ó, nós temos uma relação molar, tá, de chave de classe 2, não é isso? Se eu for olhar, ó, para estar batendo em classe 1, não é isso? O molar, a seta vermelha, né, o risco verde,
teria que estar batendo também com outro risco verde. E o engraçado é que essa distância também, aquela seta azul, teria que estar batendo com a seta azul. E o engraçado é que nós vamos fazer um exercício, né, e ver quanto que a quantidade de classe 2, nesse caso, é uma chave de classe 2 que a gente fala de completa, de 7 milímetros. Por quê? Não sei se vocês notaram nesse caso, mas o pré-molar, o primeiro pré-molar, no caso aí o 14, está ocupando o lugar do canino, perfeitamente. Você vê que se o canino cair no lugar do primeiro premolar, a relação de canino, ela fica classe 1. E o meu premolar, o meu molar, automaticamente vai acabar em classe 2. Uma chave de extração dentária encaixa classe 2. E muitas vezes eles me perguntam, Matheus, mas se eu tenho uma chave de classe 2 dessa maneira, se eu tenho uma boca dessa maneira, você extrai, você distaliza, usa elástico ou avança. Daí o que a gente vai avaliar não só a boca, mas também a parte facial e também a teleradiografia, que é importante a gente avaliar a inclinação dos incisivos. Nessa simulação, possivelmente, pela lida, vamos falar assim, ortodôntica, por já estar há bastante tempo, a gente percebe pela inclinação dos incisivos superiores que o problema está em cima. A gente olha aqui embaixo, também tem um pouco de retrusão, precisa vestibularizar, mas o maior problema está em cima. Quando o problema está em cima, ou a gente extrai, ou a gente estaliza. Se o problema está embaixo, ou usamos elástico, ou trabalhamos com propulsores. Como eu tenho uma classe 2 completa, 7 milímetros, ou 4/4, vamos falar assim, de classe 2, eu sei que é difícil eu trabalhar com algum tipo de mecânica de distalização quando eu tenho uma chave de 7 milímetros, né, de classe 2 ou classe 2 completa. Então nessa situação seria muito mais prudente eu trabalhar com extração do que trabalhar com distalização. Lembrando que eu estou falando que o problema está em cima, tá? Não estou mostrando foto de face nem perfil, estamos apenas simulando algumas situações para poder interpretar e ficar mais fácil para o pessoal de casa entender, tá? Olha esse segundo exemplo. Ó. Nesse segundo exemplo, eu vou ter uma relação também de classe 2, onde minha seta verde teria que estar batendo com a seta verde. E a seta azul teria que estar batendo com a seta azul. Não sei se vocês notaram, mas essa classe 2 ela é menos severa em relação ao molar, tá? Do que a classe 2 anterior que nós mostramos. Então, como ela não é 4/4, eu classifico ela como 3/4 de classe 2, ou aproximadamente 5,25 milímetros. Ainda nessa situação, se o problema estivesse em cima, se eu tivesse uma projeção, né, dentro do alveolar superior, o tratamento mais prudente seria extrair, porque extraindo eu teria que perder apenas 1,75 de ancoragem, não é isso? E retrair o restante. Tá? Se o problema estivesse embaixo, aí é outros 500, como possivelmente nesse caso o problema parece que está embaixo, avaliando a retroinclinação do canino e dos incisivos inferiores. Nesse caso, nós poderíamos compensar ou com APM ou com elástico de classe 2. Tá? Facilitando um pouco mais, ó, olha essa terceira situação de classe 2 que nós encontramos. Nesta situação, eu tenho uma chave de meia classe 2. Eu tenho uma classe 2 de aproximadamente 3,5 mm. Não sei se vocês notaram, ó, mas o pré-molar toca com o pré-molar em relação de topo. O canino toca com o canino em relação de topo. E o molar toca com o molar em relação de topo. Nesse caso, nós estamos com a classe 2 teoricamente no meio do caminho. Daí eu tenho opções terapêuticas para resolver também. Em cima eu posso distalizar ou extrair. Quando eu opto em extrair, eu tenho que perder 3,5 de ancoragem e retrair 3,5. Quando eu opto em distalizar,
eu tenho que distalizar 3,5 e depois retrair 7 milímetros. Lembrando que uma classe 2, meia classe 2, ou 2/4 de classe 2, ou uma classe 2 de 3,5, é muito mais fácil de eu trabalhar distalização do que uma classe 2 completa, né? O caminho é pela metade. E se o problema estiver embaixo, mais uma vez é muito simples. Elástico de classe 2 ou propulsores mandibulares. Lembrando que eu não consigo fazer a mandíbula crescer. O que eu posso fazer é inclinar os incisivos e reposicionar a posição dentoalveolar inferior. Tá? Eu posso ter uma classe 2 bem suave. Essa eu falo, como fala aqui no interior, né? Essa é teta para tratar, essa é tranquilo. Né? A gente pode ter aí uma classe 2 de 1/4. Uma classe 2 levíssima. Você vê que é um caso bem classe 2, um casinho que dá para olhar, ó. O verde tem que bater com o verde, mas está um pouquinho só fora. O azul tem que bater com o azul, mas está um pouco só fora. Né? E o canino está um pouquinho fora de chave. Esse tipo de classe 2, a gente fala que é classe 2 de 1/4 de classe 2. Então esse tipo de classe 2 não é prudente eu trabalhar em cima, vou dar um exemplo, com extração. Eu tenho apenas 1,75 de problema. Eu posso trabalhar com distalizador e retrair superior, se o problema estiver em cima. E se o problema estiver embaixo, às vezes nem propulsor seria ideal. Às vezes um elástico classe 2, se você usar um pouquinho, dependendo da idade, já é o suficiente para corrigir. Tá? Tudo isso buscando o quê? Ó? Buscando a relação dessa. A relação de molar e pré-molar de classe 1. Tá? Aí, independente, você vê que o caso precisa de tratamento, porque é uma maloclusão de classe 1, nós estamos apenas usando para simular, mas tudo que nós buscamos distalizando, né, seria, ou usando elástico, extraindo de outra hipótese, depois a gente vai mostrar, essa busca. É a busca da chave de classe 1 molar, a busca da chave de classe 1 de pré-molar e também de canino, né? Só para resumir aí, ó, para o pessoal de casa ficar mais atento, nós temos aí uma chave de 4/4, uma chave de classe 2 completa, onde eu tenho um problema de 7 milímetros, uma chave de classe 2 3/4, onde eu tenho um problema de 5,25 milímetros, eu tenho uma chave de classe 2 média, ou meia classe 2, onde eu tenho um problema de 3,5, e eu tenho uma chave de 1/4 de classe 2, onde eu tenho um problema de 1,75, e no canto eu tenho uma chave de classe 1. Matheus, o que é importante nisso aí?